Então vejam, hoje nós vamos estudar a Lei 11.343/2006, que é a Lei Antidrogas. A Lei 11.343/2006, ela substituiu a Lei 6368/76. Lei 6368/76. Ela revogou completamente a anterior Lei de Entorpecentes, que era a Lei 6368 de 1976. A Lei 11.343, ela institui o chamado SISNAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Ela, na sua inteireza, é uma norma penal em branco. Obviamente, quando se refere aos crimes, né? Porque ela também trata de questões, algumas vezes, administrativas, como autorização e assim por diante. Mas a parte criminal é uma norma penal em branco. E o que é uma norma penal em branco? É aquela que possui uma sanção definida, mas um conteúdo que depende de complementação. Norma penal em branco é aquela que possui uma sanção definida, mas um conteúdo que depende de complementação. E ela é uma norma penal em branco em sentido estrito. Por quê? Porque o complemento desta norma não provém da mesma fonte legislativa que a norma principal. Ela é uma norma penal em branco em sentido estrito, porque o complemento desta norma não provém de uma mesma fonte legislativa. Por quê? Norma penal em branco em sentido lato é aquela que há homogeneidade de fontes, lei e lei. Por exemplo, o crime de contrair casamento sabendo da existência de impedimentos matrimoniais. É uma norma penal em branco, porque nós não sabemos quais são os impedimentos matrimoniais. Estes impedimentos matrimoniais estão previstos no Código Civil. A fonte legislativa do Código Penal é uma lei, que é a norma principal. E o complemento desta norma principal também é uma lei. Código Civil, Código Penal. Mesma fonte legislativa, hierarquicamente idêntica, homogeneidade de fontes. Nós temos uma norma penal em branco em sentido lato. A Lei 11.343 é uma norma penal em branco em sentido estrito, porque o complemento desta norma não é idêntico à norma principal. A norma principal é a Lei 11.343, lei federal, adveio de um projeto de lei, foi votada e assim por diante pelo Congresso Nacional. Qual é o complemento desta norma? É uma portaria do Ministério da Saúde. Portaria número 344/98. Portaria 344 de 12 de maio de 1998. 344 de 12 de maio de 1998. Portanto, nós temos, de um lado, a norma principal, que é a Lei Federal 11.343, e o complemento desta norma principal é uma portaria ministerial de hierarquia inferior, não é lei. Como não há homogeneidade de fontes legislativas entre a norma principal e o complemento, nós temos o que a doutrina chama de norma penal em branco em sentido estrito. Ok? Agora, pois não. Isso que eu ia falar. Agora, vejam o detalhe. A portaria ministerial que regulamenta a norma principal, o que ela faz, na verdade? Ela descreve o que são substâncias entorpecentes, quais são as substâncias que são proibidas de
de porte e assim por diante. Tá? Então ela é que vai dar a definição do que é uma substância entorpecente. Ela é de 1998. Ela é anterior à Lei 11.343, que é de 2006. E por que ela é? Porque, na verdade, a Portaria 344 de 98, ela regulamentava a Lei 6368 de 76. A Lei 11.343 de 2006 revogou a Lei 6368 de 76. Mas não alterou a complementação da norma que é feita pela Portaria 344 de 98. Então a portaria, embora seja anterior à lei, ela continua valendo como complemento da norma principal. Entendido? Alguma dúvida? Então esta é uma parte introdutória no que se refere à Lei 11.343.